Você já sentiu peso no seu coração, como se algo do seu passado ainda te perturbasse, como se os seus pecados, a sua culpa ainda te atormentassem em algum momento? Talvez seja uma palavra dura que você disse, uma atitude errada, uma decisão que você tomou e se arrepende. A culpa pode ser um fardo muito pesado às vezes, a ponto de ser esmagador. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Olá, eu sou Henrique Cruz e este é o canal Pisteologos. Você está no quadro Gabinete Pastoral. E esse quadro aqui a gente faz devocionais, trata de vários temas a respeito da fé cristã e é algo mais cara a cara, como se você estivesse dentro de um gabinete pastoral. E hoje eu quero falar com você sobre culpa e arrependimento. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse e bora pro vídeo. Abre comigo em 1 João, capítulo 1, versículo 9. No Evangelho de João é 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas vezes você já deve ter se perguntado: será que Deus realmente pode me perdoar? A Bíblia mostra que não estamos sozinhos com esse sentimento. Muitos homens e mulheres de Deus também passaram por isso. Um exemplo que a gente pode colocar é Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e, ao perceber que negou a Jesus, como Jesus tinha falado para ele que ele negaria, ele chorou amargamente. Ele sentiu a dor do arrependimento, ele sentiu a dor da culpa, mas no fim ele encontrou redenção. Hoje eu quero te lembrar: Deus não quer que você carregue o peso da culpa para sempre. O problema da culpa em si, o problema desse peso não é sentir, porque sentir culpa pode nos levar ao arrependimento verdadeiro e genuíno. O problema está quando essa culpa nos afasta de Deus. É muito comum do ser humano, porque somos filhos de Adão, somos todos descendentes de Adão, querer se afastar de Deus quando peca. Porque o primeiro ato que fizemos como ser humano em Adão, quando pecamos, foi nos afastarmos de Deus. Então o problema não está em sentir culpa. O problema está em você se afastar de Deus. A gente tem o exemplo de Pedro e Judas. Pensem nessas duas figuras, Pedro e Judas. Os dois erraram. Um traiu Jesus e entregou aos romanos, e o outro simplesmente negou que estava com ele. Os dois, ambos os dois, sentiram tristeza e se arrependeram do que tinha feito. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro correu para Jesus, enquanto Judas entrou em desespero, se afastou, correu para longe de Cristo, achando que poderia resolver seus problemas e se matou. O diabo sussurra mentiras nos nossos ouvidos como: você não merece perdão, Deus não pode te aceitar de volta, o seu erro foi muito grande para que Deus possa te perdoar. Mas a verdade de Deus é diferente. Falando em verdade de Deus, antes da gente continuar, uma pausa aqui rapidinho, só um recado. Aqui embaixo vai ter um link para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente faz devocionais todos os dias e onde eu envio o estudo para vocês e a gente discute alguns temas bíblicos procurando a verdade de Deus. Então, se você se interessa por esse tipo de grupo, se você se interessa por esse tipo de discussão, ou se só quer mesmo participar de um devocional e ter um devocional ali para você ler diariamente, entra no grupo aqui do WhatsApp aqui embaixo, vai estar o link tanto na descrição quanto no comentário fixado. E permanece lá no grupo, porque o projeto que está surgindo lá vai ser muito grande, vai ser bênção para sua vida. Voltando aqui, a verdade de Deus é diferente. Deus falando por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 18, Deus, pelo profeta Isaías, vai dizer: ainda que os seus pecados sejam vermelhos
como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. A gente tem o próprio Cristo dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você não tem acreditado demais nas mentiras do diabo e achando que o seu pecado não tem perdão? Mas aqui eu apresento para vocês o Evangelho. Apresento a boa notícia. E que boa notícia é essa? Que os seus pecados estão perdoados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. A boa notícia é que Deus não quer que você viva preso na sua culpa, mas se livre dela e alcance o seu perdão. Porque o sacrifício de Cristo Jesus foi eficaz para perdoar o seu pecado. Então, se você sente um peso no coração, aqui estão alguns passos bíblicos para encontrar paz. A paz que você quer ter para não sentir mais essa culpa. Primeiro, confesse a Deus os seus pecados. Ele já sabe que você pecou. Ele já sabe que você se arrependeu, ele já sabe que você tem culpa, mas mesmo assim ele quer te ouvir. Foi assim com Davi. Salmos 32, 5, Davi fala: confessei o meu pecado e as minhas transgressões, e a minha iniquidade eu não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, irmão, confesse a Deus o seu pecado. Segundo, receba o perdão de Cristo Jesus. Não viva como se o sacrifício dele não fosse o suficiente. Não viva como se ele não fosse suficiente. Ele é suficiente para você e ele é suficiente para te livrar do seu pecado, da culpa que você carrega. Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo para você. Você já não é mais filho de Adão. Você já não é mais um pecador. O pecado já não mais te define. Quem te define agora é Cristo Jesus. Então, confie no sacrifício eficaz de Cristo Jesus pelo seu pecado. Terceiro, deixe o passado para trás. Não carregue mais esse peso. Não carregue mais o peso do pecado. Você já foi perdoado. Cristo Jesus morreu por você e a boa notícia é essa. Então você já foi perdoado. Então deixe o seu passado para trás. Deixe as coisas que você fazia antes para trás. Jogue no mar do esquecimento, elas já não existem porque Cristo é o seu Senhor agora. Isaías 43, 18, 19 vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considere as antigas. Eis que faço em vocês coisas novas. Deus faz em você, meu irmão, coisas novas. Quarto passo: se for necessário, reconcilie-se com quem você machucou. Peça perdão a quem foi afetado pelo seu pecado. Jesus deixa claro nos seus ensinamentos com seus discípulos, enquanto ele fala sobre levar as ofertas à casa do tesouro, quando fala em apresentar uma oferta perante a Deus, seja um holocausto, uma oferta de sacrifício, uma adoração, que antes que você faça isso, vá reconciliar. Se você tiver alguma coisa contra algum irmão, reconcilie-se com ele primeiro. Depois de se reconciliar com ele, volte e preste sua adoração a Deus. Mas primeiro, reconcilie-se com quem você machucou, com quem você pecou, ou por quem foi afetado pelo seu erro e pelo seu pecado. Paulo vai dizer em Romanos 12, 18: se possível, quando depender de vocês, tenha paz com todos os homens. Então tenha paz com quem você machucou, com quem o seu pecado afetou. Se for possível, tenha paz com todos os homens. E por último, quinto passo:
Lembre-se, sua identidade não está mais no erro que você cometeu, mas no amor que você recebeu de Cristo Jesus. A sua identidade não é mais de um pecador. A sua identidade já não é mais de quem é filho de Adão. A sua identidade não é mais de um adúltero. Você já não é mais um adúltero. Você já não é mais um ladrão. Você já não é mais um fornicador. Você já não é mais um traidor. Você já não é mais um mentiroso, porque não é mais o seu pecado que define a sua identidade. Quem define a sua identidade é Cristo Jesus, porque ele morreu na cruz para que você pudesse ser adotado por Deus. Agora sua identidade de filho e filha de Deus. Adotados por meio de Cristo Jesus e seu sacrifício. Tudo se fez novo com Cristo Jesus. O seu pecado já não mais define qual é a sua identidade, mas sim o amor que você recebeu de Deus e de Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo ainda nós pecadores. Mas agora já não somos mais pecadores, porque Cristo Jesus morreu por nós. O que está te prendendo hoje? Qual é o peso que você carrega? Qual é a culpa e qual é o pecado que tem afetado o seu coração e que você tem ouvido as mentiras do diabo? Largue isso e confie em Cristo. Jesus já te perdoou e agora você se perdoa? Se esse está sendo um momento difícil para você, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Repita essa oração comigo. Senhor, entrego a Ti o peso da minha culpa. Sei que o Teu perdão é maior do que qualquer erro que eu cometi. Me ajuda a confiar na Tua graça e a viver como alguém que é realmente perdoado. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o arrependimento tem que nos levar mais perto de Deus, nunca para mais longe dele. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo sua experiência. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. E lembre-se, Jesus Cristo já te deu perdão. Não carregue o peso da sua culpa. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vai aparecer aí um vídeo na sua tela. Eu te espero lá. Até a próxima. Falou, falou e falou.